Você pode achar que você é fraco, mas a verdade é que você só está desalinhado, porque quando Deus ativa o seu subconsciente, a sua vida muda sem você precisar se forçar o tempo todo. E é por isso que nada consegue te parar. Você para de depender de motivação e passa a ser conduzido por um padrão interno. Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você já tentou mudar e não conseguiu? Você promete, começa forte, empolga e depois desiste. Você acha que é falta de força de vontade, mas na maioria das vezes é outra coisa. O seu subconsciente está rodando um programa antigo, e esse programa sempre te puxa de volta para o familiar, mesmo que o familiar te destrua. Agora vem a pergunta que muda tudo. E se o que você chama de preguiça for, na verdade, uma identidade antiga operando no automático? Porque o subconsciente não entende discurso, ele entende repetição, ele entende emoção, ele entende padrão. E enquanto você repete medo, culpa e autossabotagem, sua vida obedece. Só que existe um momento em que algo vira, um clique, um acendimento. Você começa a fazer o que antes não fazia. Você começa a dizer não, sem se explicar. Você acorda com vontade de construir. Você para de aceitar migalha. Você muda a rota sem drama. E você nem entende como. Esse é o momento em que Deus ativou seu subconsciente. E não, isso não é magia. É alinhamento espiritual e psicológico ao mesmo tempo. É como se uma força invisível finalmente colocasse a sua mente na direção certa. E quando isso acontece, a disciplina deixa de ser sofrimento, vira consequência. Talvez você esteja esperando um sinal grande, uma voz, um milagre, mas a ativação quase sempre começa pequeno. Começa com um incômodo que não passa, uma sensação de chega, um cansaço do mesmo ciclo, uma vergonha santa de continuar se traindo. Você olha para a sua vida e percebe: eu não aguento mais ser eu desse jeito. E é aí que Deus começa. Porque Deus não ativa seu subconsciente para você se sentir bem. Ele ativa para você parar de repetir o que te quebra. Ele mexe na sua base. Ele muda o que você tolera, o que você busca, o que você acredita ser normal. Agora, deixa eu te mostrar como isso funciona de forma simples. Seu subconsciente é como um piloto automático. Ele cuida do que você faz sem pensar. Hábitos, reações, padrões de escolha, tipo de gente que você aceita, tipo de vida que você considera possível. E enquanto esse piloto automático está programado para sobreviver, ele vai evitar mudança, porque mudança assusta. Mudança exige risco, e o subconsciente prefere o conhecido, mesmo que seja ruim. Só que quando Deus ativa, o medo perde o trono. E aí você começa a perceber coisas que antes você ignorava. Você começa a sentir vergonha de certas rotinas. Você começa a ter nojo de certas desculpas. Você começa a se incomodar com conversas vazias. Você começa a enxergar claramente o que está te drenando. E essa clareza é um presente, mesmo quando dói. Porque clareza mata a ilusão. E ilusão é o que te mantinha preso. Você já notou como algumas pessoas mudam do nada? Não é do nada, é invisível por fora. Por dentro, já estava acumulando consciência, cansaço do mesmo ciclo e uma decisão silenciosa. Até que um dia a chave vira. E quando vira, ninguém segura. E aqui entra o ponto que prende você até o final. Quando Deus ativa seu subconsciente, Ele não te dá só vontade. Ele muda o que você deseja. E desejo é motor. Se seu desejo muda, seu futuro muda. Você começa a desejar paz mais do que presença. Você começa a desejar propósito mais do que aprovação. Você começa a desejar consistência mais do que euforia. Você começa a desejar respeito mais do que migalha. E de repente, certas tentações perdem força. Não porque você está se proibindo, mas porque você está se tornando outro. Agora, eu quero que você sinta isso no coração, porque aqui está o pico emocional.
Talvez você esteja se culpando por não conseguir, quando na verdade Deus está te chamando para parar de depender da sua força frágil e começar a depender de uma nova base interna. Porque força de vontade é limitada, mas identidade é poderosa. Quando sua identidade muda, você não luta para fazer, você simplesmente faz. E é por isso que, quando Deus ativa seu subconsciente, nada consegue te parar. Não é porque o mundo ficou mais fácil, é porque você ficou mais firme. Você não se explica para todo mundo. Você não discute com distração. Você não negocia com o velho. Você aprende a dizer não rápido. E o não rápido é o que protege o sim certo. E aí começam a acontecer coincidências. Você encontra pessoas certas, ideias surgem, oportunidades aparecem, mas não é sorte, é alinhamento, porque quando sua mente está alinhada, você enxerga portas que antes você nem notava. Você fala com mais segurança, você se posiciona, você age, e quem age encontra caminho. Agora, vamos para a parte prática. O que você faz para cooperar com essa ativação? Primeiro, pare de alimentar o velho programa. Se você repete a mesma música mental todo dia, sua vida dança a mesma coreografia. Então observe, qual pensamento você repete quando algo dá errado? Eu sabia. Não vai dar. Sempre acontece comigo. Eu não sou suficiente. Isso é oração silenciosa e você precisa cortar. Segundo, escolha uma ação pequena por dia e seja fiel. Subconsciente aprende com repetição, então não precisa de revolução emocional. Precisa de constância, um hábito, um corte, um compromisso, uma coisa, todo dia. Você está ensinando sua mente a obedecer. Terceiro, proteja seu ambiente. Não dá para ativar um subconsciente forte em um ambiente que te enfraquece. Gente que te puxa para baixo, conversa que te drena, comparação o dia inteiro, vício em notícia, vício em rede. Você não vai ouvir direção no barulho. Quarto, pratique silêncio, não como castigo, mas como espaço. É no silêncio que você percebe o que você sente de verdade. E é no silêncio que Deus ajusta sua rota. E por fim, quando vier clareza, obedeça rápido. O maior inimigo da ativação é a negociação. Você sente um não e negocia. Você sente um chega e adia. Você sente que precisa mudar e inventa desculpa. E aí o piloto automático volta. Mas quando você obedece rápido, você consolida o novo. Para concluir, eu quero que você guarde isso. Deus não ativa seu subconsciente para você virar perfeito. Ele ativa para você virar constante, para você parar de se trair, para você parar de viver em guerra interna, para você alinhar sua mente com seu propósito. E quando isso acontece, o mundo pode tentar te parar, mas não consegue. Porque agora você não está movendo só com vontade, você está movendo com direção. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Ativou. Só isso. E me diz, qual hábito você sente que precisa cortar agora para deixar essa nova versão nascer? Você vai se surpreender com o que acontece quando você coopera com a ativação. Porque quando Deus acende sua mente por dentro, a sua vida por fora começa a obedecer.